Olá, seja bem-vindo ao canal Ufologia e Mistérios com mais uma aula, módulo 1, aula 5. O tema de hoje é tecnologia extraterrestre. Para você que está chegando agora, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, dependente do horário que você está assistindo essa aula. Tenho certeza que vai ser muito proveitosa para vocês. É a última aula do módulo 1, aqui com o ufólogo Renato Mota. E você que está terminando o módulo 1, já aproveite e já vai providenciando sua matrícula para o módulo 2, que vem com muita coisa legal também. Muita informação, muito estudo, que eu tenho certeza que vai ser para vocês algo muito bom. Conhecimento nunca é demais. E essa semana, no início da semana que vem, estaremos enviando um certificado, ou melhor, a declaração de conclusão, né, do módulo 1 para você que finalizou esse curso de ufologia, o primeiro do Brasil e do mundo neste formato. Já aproveita você então, já faça a matrícula para o módulo 2. Lembrando que tem promoção para inscritos do canal Ufologia e Mistérios e para, lógico, para quem é aluno também, precinho especial também. Vamos começar então falando um pouco dos OVNIs nazistas. Os alemães eram fissurados, sabe, pela tecnologia extraterrestre. Então, o que os nazistas sabiam sobre discos voadores? Eles eram tão fissurados na tecnologia dos discos voadores que eles pesquisaram a fundo. Hitler era fissurado para conseguir uma tecnologia desses OVNIs. Então, com isso, ele buscou o máximo que ele pôde de informação. Por exemplo, ele acabou também fazendo uma tecnologia, um objeto chamado Ossino, que muitos acreditam que seria um objeto que era possível ele viajar no tempo. Será que seria possível? Ele fez um objeto que poderia viajar no tempo. Então, olha que incrível, né? Até alguns acreditam que ele usou esse famoso sino para que pudesse fugir para uma outra época. Seria possível? Isso falaremos ainda em outros módulos sobre viagem no tempo, tá ok? Então, começando, umas perguntas, né, para começar aí. Como teria que ser uma nave extraterrestre para alcançar as distâncias longínquas do universo? Essa tecnologia seria ou poderia ser possível um dia? Eu acredito que sim, até pelo que vocês viram no vídeo que eu mandei antes desta aula, que fala da tecnologia dos OVNIs. Vocês viram, né, como teria que ser, ali é legal, que mostra exatamente como que teria que ser a tecnologia desses objetos para que pudessem viajar, né? No tempo e espaço, para outras dimensões, para outros pontos do universo, ou até, de repente, para outro universo, né? Então, isso seria a tecnologia que a gente teria que ter. Essas aeronaves chegaram a voar, mas a poucos centímetros do Sol, essas que eles tentaram reproduzir, né? E a sua dirigibilidade era muito difícil, fazendo com que abandonasse o projeto, ou pelo menos, né, a gente acredita que tenham abandonado. Os nazistas sempre foram fascinados por essa tecnologia, mas será que eles conseguiram, através do resgate de OVNIs extraterrestres acidentados? Se os Estados Unidos, com o caso Roswell, que vocês já aprenderam aqui no módulo 1, conseguiu um avanço de tecnologia militar espantoso, por que Hitler também não poderia ter feito isso? A Rússia, logo depois que os Estados Unidos teve acesso ao OVNI de Roswell, a Rússia também derrubou um objeto desse. Então, olha a tecnologia, né, que fascinou. Sempre souberam da existência dos OVNIs e sempre souberam que a tecnologia deles era extraterrestre. Tudo indica que sim, pois na Segunda Guerra Mundial, luzes perseguiam os caças. Parece que eles têm interesse por tudo que fazemos, inclusive nas nossas guerras. Essas luzes, né, eram chamadas de Foo Fighters, que são essas pequenas luzes que vocês estão vendo aí nos aviões, aí próximo à asa, à cauda. Olha para vocês verem, eles sempre tiveram presente e eram conhecidos como Foo Fighters. Uma série que mostra muito isso daí, se vocês puderem assistir, um trechinho logo no início, da temporada 1. É uma temporada, na verdade, né? São 10 episódios. No episódio 1 dá para ver umas cenas dos Foo Fighters. Assista para vocês verem a série Taken. Tem no YouTube, são 10 episódios, cada um de 1h30. Quem puder, assista. É muito bom. Fala ali da ufologia. Durante 10 episódios fala de toda a era moderna da ufologia. Vale a pena vocês conferirem. Fala de abdução, híbridos. É uma série muito boa que eu acho que complementaria bem os estudos de vocês, viu? Aí uma foto de um disco voador alemão que foi resgatado depois dessas tecnologias pelos americanos, logo ao final da Segunda Guerra.
E olha para vocês verem como eles tentaram mesmo, né, reproduzir esses objetos, esses discos voadores. Olha para vocês verem o fascínio que eles tinham. Parece um drone gigante, né? A tecnologia de drone que a gente tem hoje. Aí é um piloto da Força Aérea tentando pilotar um desses objetos, mas esses objetos, como eu falei anteriormente, saem a poucos centímetros do solo, não foi possível levar essa tecnologia à frente. Na verdade, como eu falo, não foi possível naquela época o que a gente pensa que não. Por que que os drones não poderiam ter vindo desse tipo de tecnologia? Com certeza, né? Principalmente os drones militares, que são bem mais silenciosos, porque os drones que a gente tem assim comercialmente para a população no modo geral são muito barulhentos, não teria nem como ser confundido com nenhum desses objetos, voa a pequenas distâncias, a altura é muito limitada, então não tem nada a ver confundir OVNIs com drones, é muito, não tem como, sabe, assim, teria que ser muito leigo mesmo para confundir um drone com um OVNI, porque esses objetos fazem muito barulho. Aí são os tipos de OVNIs que nós temos. Ó. Tipos de OVNIs. Temos os OVNIs discoides, que são os tradicionalmente conhecidos, né, popularmente como discos voadores, que são esses objetos em forma de discos, presente na maioria dos relatos, principalmente de abduções extraterrestres, né, mas os avistamentos são na grande maioria dos discoides. Mas também temos uma chuva, aí, vamos dizer assim, de avistamentos dos objetos tipos sondas, que são objetos esféricos, são esféricos, realmente, geralmente no máximo até 2 metros de diâmetro, mas tem relatos até de objetos sondas do tamanho de bolinhas de gude, que entravam dentro da casa das pessoas, entram ainda em áreas remotas, e entram, saem, atravessam paredes. Os maiores são vistos até hoje, se vocês só aprenderem a distinguir, que vocês vão aprender nos módulos seguintes, a distinguir o que é um satélite, o que é um objeto sonda de nave origem extraterrestre, o que é um drone, o que é um balão meteorológico, e por aí vai. Então, esses objetos sondas têm uma tecnologia muito incrível, são pequenas esferas totalmente silenciosas, emitem luz própria, ou às vezes não emitem luzes, e tem relato até que o Ricardo Varela, o fólogo do consultor da revista UFO, que deu uma entrevista para mim, um bate-papo no canal Ufologia e Mistérios, ele fala até de um policial que, ao chegar na casa dele, tinha um objeto sonda de torno de 2 metros de diâmetro, 1,80 m, ele relata, na cidade de Aparecida, do norte interior de São Paulo, do Vale do Paraíba. Ele descarregou todo o revólver dele no objeto, não atingiu nenhuma bala, não houve nenhum dano ao objeto, o objeto simplesmente se moveu e sumiu. E tem inúmeros relatos assim desses objetos sondas. A sonda de Capão Redondo também era um objeto sonda, uma sonda de origem extraterrestre. Daí vocês podem estar perguntando, mas para que servem essas sondas? Provavelmente algum tipo de nave de reconhecimento, coleta de material, como nós fazemos hoje no planeta Marte, ou inúmeros outros planetas que nós enviamos sondas em asteroides, que coleta material, volta para a Terra trazendo aquele material, ou manda os dados dali direto para a nave, para os foguetes, na estação espacial, ou aqui na Terra mesmo. É uma coisa que eles fazem, né? São objetos de pesquisas. Charutos são objetos em forma de charuto, que são objetos em forma cilíndricas, que a gente chama. Geralmente em torno de 100 metros, cento e poucos metros de comprimento, são objetos muito grandes. Até também no canal Ufologia e Mistérios tem um caso do Frederic Valente, que sobrevoando o Estreito de Bering da Austrália, ele acabou sendo perseguido por um objeto desse, em forma de charuto, e o objeto abduziu ele com um avião e tudo, e nunca foi encontrado nada a respeito de Frederic Valente. O áudio permaneceu mais uns 15 segundos aberto, ouviu uns sons metálicos, e nunca mais ouviu-se falar. Foi feito buscas, tudo por Frederic Valente, e nunca foi encontrado nada. Tem o áudio original no canal Ufologia e Mistérios, eu mandarei para vocês também o link, para vocês estarem ouvindo, assistindo depois. Realmente muito impressionante. Objetos triangulares, UFO triangulares também são muito vistos. Um caso muito famoso foi o caso que aconteceu nos Estados Unidos, nas famosas luzes de Fênix. Os objetos triangulares, que são muito avistados também, e eles são objetos muito grandes mesmo, muito grandes, em forma de bumerangue. Eu vou até relatar uma experiência própria minha depois, mas antes eu vou falar do caso da luz de Fênix. Antes das luzes de Fênix, as sondas que eu avaliei que ficou parado sobre
a cidade, com centenas de pessoas, milhares de pessoas foram testemunhas, um objeto em forma de triângulo foi sobrevoando todos os estados ali dos Estados Unidos, por vários estados, e um UFO triangular preto. Esse, no caso, estava todo apagado, mas é um objeto preto, sobrevoando por vários estados. Nossa, milhares de pessoas testemunharam. Eu, no ano, mais ou menos no ano de 2017, eu testemunhei um desses objetos. Eu cheguei em casa, daí eu reparei um objeto primeiro cilíndrico, não, desculpa, uma sonda sobrevoando. Ela começou a se mover, piscava, parou. Isso, das 20 horas, 20 e 30, apareceram em torno de 9 objetos desses. Mas eu sentia, eu falava assim, algo maior vai acontecer ainda. Foi questão de segundos depois, o céu estava totalmente estrelado, deu 3 clarões no céu, como se fossem 3 flechas de luz, e dali saiu um objeto triangular, enorme, translúcido, ou seja, transparente. Dava para ver as janelinhas na parte de cima, as luzes na parte de baixo dele. Um objeto enorme, mesmo parecia que deslizava sobre o céu, sabe? E o objeto não emitia som nenhum, ele se moveu em direção às cidades de Guararema, Mogi das Cruzes, São Paulo. Olha outro detalhe muito interessante. Eu estava com meu celular. A hora que deu o céu, eu peguei meu celular, a hora que eu fui para tirar foto ou fazer um vídeo, o meu celular apagou. Tinha mais de 50% de bateria. O meu celular simplesmente apagou a bateria dele. E fui tentar pegar o outro celular da pessoa que estava gritando, também a bateria desligou. Olha para vocês verem que incrível. E tem muitos relatos assim, viu? Marco Petit, mesmo ufólogo, do Rio de Janeiro, ele já pesquisou casos assim que câmeras chegam até a ser danificadas. Ele tem uma câmera dessas que foi danificada, toda a memória dela, quando o fotógrafo tentou fazer filmagem de um desses objetos. Então, tem vários casos assim, procede casos assim. O UFOs ou OVNIs do tipo os plasmoides são objetos muito estranhos, são os OVNIs mais estranhos que existem, vamos dizer assim. É como se fossem vivos. Objetos plasmoides, eles se movem como se fossem minhocas, sabe? Mudam de forma, lembram insetos, de repente, em certos momentos, desmaterializam, como se fossem objetos de energia, de plasma. São objetos muito interessantes, muito diferentes mesmo. Eles conseguem desmaterializar. Esse tipo de objeto foge a qualquer tipo de explicação que a gente tente dar sobre esses objetos, foge do nosso conhecimento, porque a tecnologia em volta desses objetos é realmente fantástica. Provavelmente, pelas minhas pesquisas, pelos meus estudos, os objetos plasmoides vêm de seres, com certeza, de dimensões diferentes a nossas. São objetos que se movem por dimensões, pelo que eu acredito, que eu estudei. Objetos que passam de dimensões para outra, porque é algo realmente fantástico esse tipo de tecnologia. Na época que eu fiz meu TCC sobre ufologia e fenômeno OVNI, na faculdade de Rádio e TV, eu lembro que naquela época, em 2006, eu fui até o INPE fazer uma parte do meu trabalho lá, umas filmagens, e estava tendo um evento no INPE de astronomia, e eu lembro que uma das tecnologias que estava à mostra lá, tipo uma feira de exposição que tinha assim, das tecnologias espaciais, eram de um objeto de plasma. Eles estavam estudando o plasma do Sol para tentarem produzir combustíveis para naves. Olha, combustíveis para foguetes, para baretear, ou melhor, sem custo. E são combustíveis que não são fósseis, não tem queima, ou seja, você não vai capturando aquele combustível eternamente, vamos dizer assim. Então, as naves poderiam mover para qualquer lugar do universo sem precisar ficar recarregando de combustível. Logicamente que ainda precisaria de uma tecnologia muito acima disso em parte de nave, mas o combustível seria um problema a ser resolvido tranquilamente com tecnologia de plasma. As características dos OVNIs, como eu falei para vocês viram várias características aí no vídeo que eu mandei anteriormente, como se move superando todas as leis, a lei da inércia, se move a velocidades incríveis, ângulos retos, freio, acelera de 0 a 11 mil quilômetros em fração de segundo, materializam, desmaterializam, então mudam de cor. Nossa, são objetos com uma tecnologia fora da nossa compreensão.
Aí está falando para vocês do controle de tráfego hotel. O que seria o controle de tráfego hotel? Seria um documento usado pela aeronáutica há várias décadas, onde cada piloto que avista um OVNI deve registrar a ocorrência como dados, como cor, velocidade, forma, etc. Isso na década de 90 e até bem anteriormente a isso. Na década de 90 foi quando o Claudio Covo comentou a respeito desse documento pela primeira vez. Até numa entrevista que eu tenho, uma entrevista rara gravada com ele em 2007. Quem não conhece, Claudio Covo foi um dos maiores ufólogos do país. Ele fala desse documento. Mas aí que tá, os pilotos, controladores de voo, eles evitam relatar o que vem, porque sabem que seria muito burocrático eles ficarem falando isso daí. Então eles evitam falar sobre o que está acontecendo, o que eles estão vendo, eles evitam falar sobre isso. Então, até porque alguns são afastados, tem que fazer tratamento psicológico. Então, para eles não é lucro nenhum, vamos dizer assim, ficar comentando sobre isso daí. Então, para eles não é. Então, eles preferem não relatar o caso e continuar trabalhando. Mas, entre eles relatam fatos incríveis. Ricardo Varela, consultor da revista UFO, falando dele mais uma vez, ele até relata um caso de um controlador de voo. Ele estava junto com o controlador de voo lá em Brasília, passa um objeto na tela do radar, um UFO, né, um OVNI, o controlador de voo ainda fala assim para ele, nossa, esse ainda passou devagar. Então, para eles é algo rotineiro. Até um relato também que eu vou dar aqui, numa das minhas palestras, uma pessoa me chamou depois, no final dela, e falou assim que o amigo dele, o primo dele, tinha, no primeiro dia de trabalho como controlador de voo, acho que no Mato Grosso, ele ou as outras pessoas formandos ali para começar a trabalhar, no primeiro dia de trabalho, entra um militar, acompanhado de outros soldados, né? Olha para eles e fala assim, aqui vocês vão ouvir falar muito de discos voadores. Simplesmente calem a boca. Virou e saiu. Então, para vocês verem como o fenômeno OVNI, os militares sabem muito bem do que acontece, só que eles tentam fazer de tudo para abafar o caso e não levar ao conhecimento da mídia. E a mídia, na verdade, faz um trabalho de desacobertamento fantástico, de ridicularizar o caso, né? Fantástico. Logicamente que eles têm acordo aí com militares, governo e por aí vai. Então, a população, no modo geral, ainda não tem esse tipo de informação e não vai vir tão fácil ainda para as pessoas. Os segredos governamentais, acobertamentos e estudos sobre OVNIs militares no mundo todo. Aí é um cronograma de divulgação do fenômeno OVNI pelos militares brasileiros, vou dar um resuminho. Começou em 1954, quando o coronel João Adil foi responsável pela primeira abertura ufológica oficial no Brasil. Ó. Neste ano, ele reuniu informações, casos e testemunhas do fenômeno e apresentou uma conferência à imprensa na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro. Foi quando iniciou tudo isso. Em 58, por ocasião do caso da Ilha de Trindade, que vocês aprenderam aqui no módulo 1, do almirante Baraúna, o governo brasileiro deu parecer favoráveis à veracidade do caso. Em 1967, por ocasião de um caso ufológico envolvendo aeronaves civis e militares, a base aérea de Canoas emitiu notas à imprensa confirmando os fatos. Olha para vocês verem quantos momentos os militares já admitiram, os OVNIs. Como que as pessoas falam que o governo não admitiu ainda? Sempre foi admitido. Em 1969 até 72, nesse período funcionou a CIAOANI, que era o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, e mantinha canais de comunicação com alguns grupos ufológicos. Em 77, a onda da Operação Prato, vocês aprenderam aqui também no módulo 1, e extraoficialmente confirmava os casos locais. Alguns documentos e fotografias gerados pela Operação Prato chegaram à mão de ufólogos. E na ocasião, vocês se lembram que foram em torno de 500 fotos e mais de 12 horas de gravação, e não chegou às nossas mãos. Pouquíssimas, algumas dezenas de fotos e filmagem nenhuma. E foram mais de 12 horas, nas próprias palavras do capitão Irangê Holanda, hein? Coronel Irangê Holanda. Em 1986, após a detecção, isso foi conhecido como a Noite dos OVNIs, né, que vocês aprenderam também aqui, na região da cidade de São José dos Campos, Rio de Janeiro, São Paulo, 21 objetos foram avistados, né? E na época, o ministro da Aeronáutica era o brigadeiro Otávio Moreira Lima, ele confirmou à imprensa os discos voadores que eles tinham avistado e os militares envolvidos também estavam na coletiva. Em 2008, por força do movimento UFOS, Liberdade de Informação Já, promovido pela Comissão Brasileira de Ufólogos, a Força Aérea Brasileira desclassificou documentos
outrora considerados sigilosos sobre o fenômeno OVNI. É um papel muito importante da revista UFO na ajuda da liberação desses documentos. Eu vou estar falando mais detalhes nos próximos slides. Em 2010, a aeronáutica reconhece a existência do fenômeno OVNI, sem tentar explicar do que se trata, diz apenas que irá notificar e arquivar todos os casos de avistamento, como também o Pentágono fez em 2020, também falando que, confirmando a autenticidade de 3 vídeos de OVNIs filmados por pilotos de caça, mas sem falar que eram objetos extraterrestres, a sua origem. Eu citei para vocês a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, onde o governo federal, onde a revista, né, liderada pela revista UFO, a campanha, pede ao governo federal a liberação de documentos secretos sobre discos voadores e extraterrestres no Brasil. Foi vitoriosa essa campanha. O movimento UFOS Liberdade de Informação Já, iniciado em abril de 2004, foi reconhecido em 20 de maio de 2007 pela Aeronáutica Brasileira e recebeu os ufólogos para mostrar os documentos e discutir procedimentos que levem à pesquisa oficial do OVNIs no Brasil. Foi uma campanha excelente, porque foram reunidas milhares e milhares de assinaturas, um baixo assinado, e esse abaixo assinado foi enviado à aeronáutica, e depois de alguns anos, a aeronáutica chamou os ufólogos, alguns dos ufólogos, alguns representando a ufologia, né? Como vocês estão vendo na foto aí, Ademar Gevaer, Marco Petit, o Claudio Povo na ponta à direita, aqui o Claudio Povo, na direita aqui. E a Comissão Brasileira foi recebida em 2008, mostrando a liberação dos documentos, né? A aeronáutica recebeu os ufólogos nessa ocasião. Outros países que já reconhecem oficialmente o fenômeno OVNI. A Espanha. Olha para vocês verem, vou citar alguns países. As pessoas acham que nunca foi reconhecido o fenômeno OVNI por nenhum país do mundo. O Pentágono é o primeiro. Claro que não. O Pentágono é só mais um. Olha os países. Espanha, Chile, França. A França liberou mais de 14 mil páginas de documentos na primeira ocasião. Já passa, acho que, de 40 mil páginas de documentos sobre o fenômeno OVNI, que são documentados por eles, a França. A Itália, a Austrália, a Inglaterra, a Argentina, nossos vizinhos aqui, ó. México, Estados Unidos, Canadá, Suécia, Alemanha, Nova Zelândia, Uruguai, mais um perto da gente aqui, ó. Bélgica, Granada, Rússia, Noruega, Portugal, Suíça, Filipinas, Peru, Equador, Irlanda, Dinamarca, Grécia. E lógico, vocês viram aí também o Brasil, que já admitiu também o fenômeno OVNI, que vai notificar, vai registrar todos os casos, mas não vai pesquisar, vai apenas registrar, mas não vai pesquisar o fenômeno OVNI. Vocês acreditam que não? Até parece, né? Se tratando de uma tecnologia imensa dessas, sobrevoando o nosso espaço aéreo. Vocês realmente acreditam que eles não vão registrar e não vão pesquisar? É claro que não, né? Com certeza não. A aeronáutica vai catalogar avistamentos de OVNIs. Foi uma portaria que foi registrada, publicada no Diário Oficial da União, no dia 18 de agosto de 2010, onde essa portaria orienta os pilotos civis e militares, controladores de voos e demais usuários de serviços de controle de tráfego aéreo a repassar ao Comando de Defesa Aeroespacial em Brasília seus relatos e provas documentais a respeito dos OVNIs e demais aparições extraterrestres. Interessante, né? Já existia o controle de tráfego hotel, o documento que eu citei para vocês aqui, que já era, sempre foi documentado, e daí, mais uma vez, agora uma portaria exigindo que fossem feitos os registros, mas com certeza ainda não são feitos todos, porque, como eu falo para vocês, os pilotos ainda preferem não ficar relatando tudo. Daí, o que acontece? Uns dias antes dessa portaria, no dia 9 de agosto de 2010, foi assinada pelo, na época, brigadeiro Junichi Saito, a portaria 551-G73, que era o nome, né, dessa portaria. Em nota oficial, encaminhada ao ODIA, jornal ODIA, a Força Aérea deixou claro que não passará a procurar OVNIs no céu do Brasil. Cabe ressaltar que o Comando da Aeronáutica não dispõe de uma estrutura especializada para realizar investigações científicas a respeito desse fenômeno aéreo, restringindo-se ao registro de ocorrências e ao seu trâmite para o Arquivo Nacional. Informou a Força Aérea na nota encaminhada pelos oficiais do Centro de Comunicação, destacando que a meta é oferecer à sociedade acesso à documentação que for registrada na aeronáutica. Então, aqui eles falam que
todos os registros feitos é para ser encaminhado diretamente ao Arquivo Nacional, onde qualquer cidadão pode ter acesso a essa informação. Mas cadê essas informações que não foram ainda? Cadê a Operação Prato, que já era para ter liberado? Cadê a Noite dos OVNIs? Cadê o caso Varginha? Todos tiveram os militares envolvidos. Cadê toda essa informação? E por que, uma coisa que eu falo, já falei em palestras minhas, por que a aeronáutica fala aqui que não tem pessoal, vamos dizer assim, né, para pesquisar ou não tem interesse? Se não tem pessoal, por que não trabalha em conjunto com a ufologia, com os ufólogos? Na verdade, não é para ter essa rincha de ufólogo, militar, aeronáutica. Eu penso assim, a aeronáutica, na verdade, devia trabalhar em conjunto com os ufólogos. Nós, ufólogos, temos os conhecimentos que eles não têm, ou acreditamos que não tenham, né? A respeito do fenômeno OVNI, da sua origem, sobre as raças extraterrestres, que também vocês aprenderão, tá? Mais adiante aqui nos próximos módulos, sobre raças extraterrestres. Mas vocês já viram um pouco aqui da tipologia, né, dos ETs, vocês viram que tem vários tipos de ETs diferentes, vocês já aprenderam aqui no módulo 1, mas falaremos de raças também mais adiante, nos módulos seguintes, você que vai continuar fazendo o curso. Então, a aeronáutica devia fazer isso, trabalhar em conjunto com os ufólogos, não na verdade fazer isso, não trabalhar em conjunto com os ufólogos, não ficar essa rincha ou desinformação. Na verdade, se ainda ocorre esse trabalho de desinformação, a aeronáutica encaminha até notícias falsas para ufólogos, para até mesmo ficar mais convincente o descrédito, com certeza é porque eles não têm interesse em trabalhar com os ufólogos. Na verdade, até o momento, o interesse da aeronáutica, dos militares, não só do Brasil, do mundo, o interesse é puramente militar. É puramente militar. Esse é o interesse dos militares. Se fosse para realmente descobrir o que são os OVNIs, as suas origens, para ver aquilo como uma mudança para o planeta, com certeza aí sim eles teriam interesse em trabalhar em conjunto com os ufólogos. Mas infelizmente vemos que ainda o interesse é puramente militar. Isso entristece muito, né? Porque não vemos avanço nisso, né? Vai saber por quanto tempo ainda vai ficar esse jogo de mistério, de não divulgar. E ainda nós vemos, né, que a sociedade não está preparada para o contato oficial, para a informação a respeito do fenômeno OVNI, para a liberação mais a fundo. Seria muito chocante para as pessoas ainda que ainda estão presas a muitos dogmas, a muitas crenças, a religiões, crenças muito limitantes que não conseguem se abrir para o novo, né? Então, por isso que a aeronáutica, órgãos como a NASA, o próprio Pentágono, como foi feito, eles falam todas as palavras que os OVNIs existem, tecnologia totalmente além do nosso conhecimento, mas a palavra extraterrestre não é usada, nunca foi usada até o momento. Por quê? Porque ainda a humanidade não está preparada para isso ainda. Então, infelizmente, não foi divulgado e não foi admitido publicamente que os OVNIs são de origem extraterrestre. Admitem a sua tecnologia, uma tecnologia fantástica que foge da nossa compreensão, mas não admitem a sua origem extraterrestre. Quero agradecer a você, então, que finalizou o módulo 1 com essa última aula, aula 5 do curso de ufologia, tema tecnologia extraterrestre do nível 1. Fico muito feliz para você que está concluindo o módulo 1. Agradeço mesmo de coração. O módulo 2 já está fresquinho para você, já fazendo a sua matrícula. Já aproveita, já entra em contato no grupo do curso que você faz parte. Já pede, eu quero já fazer minha matrícula já para o módulo 2. E já continua na sequência, já nos próximos dias, já o início do módulo 2. E também nos próximos dias, você que está concluindo esse módulo 1, após enviar as últimas perguntas dessas questões, né, sobre o tema tecnologia extraterrestre, que as perguntas vão estar na descrição do vídeo, para você também, daí estaremos mandando para você concluir o módulo 1, uma declaração de conclusão aqui do curso de ufologia do módulo 1, tema OVNIs, o primeiro curso de ufologia online do Brasil e do mundo, conhecimento incrível aqui com o ufólogo Renato Mota, do canal Ufologia e Mistérios. Lembrando que para você que é aluno já, tem promoção especial, e também para quem é inscrito no canal, promoção especial para fazer o curso de ufologia. Continue com a gente, já entre em contato aí, ó. Tem o WhatsApp, tem o e-mail, entre em contato conosco e já faça a sua matrícula para o módulo 2, tá ok?
Agradeço mais uma vez a você que assistiu essa aula, todas as outras aulas, que foi muito participativo. Todos foram muito participativos, fico muito feliz mesmo. Isso mostra que o trabalho foi feito muito bem feito, que tem o reconhecimento. Fico muito feliz mesmo, sem exceção, com todos vocês que participaram, que concluíram o primeiro módulo. E espero vocês no módulo 2. Tenho certeza que todos vocês continuarão. E já aproveita, faça um convite. Ó, fiz o módulo 1. Gostei bastante. Tenho certeza que você gostou. Espero que tenha gostado. Convida aí um amigo, dá de presente para um amigo, para um familiar, o módulo 1 para ele fazer também. Você já vai para o módulo 2, tá ok? Fico muito feliz e conto com a sua participação sempre, tá ok? Muito obrigado mesmo por você estar aqui conosco, tá ok? Muito obrigado mesmo, fico muito feliz e espero por você no módulo 2, que começa em alguns dias. Já faça sua matrícula e já começa o módulo 2 nos próximos dias. E tenho certeza que você vai gostar bastante como esse. Eu aconselho você continuar os módulos, até porque um complementa o outro, né? Então, só no primeiro nível são 5 módulos. Tenho certeza que você vai fazer os 5, hein? E cada um aqui vai trazer mais 3 amigos para começar o módulo 1, hein? Conto com a sua participação e com essa ajuda sua. Traz mais 3 amigos para fazer o módulo 1 com a gente, tá ok? Muito obrigado mesmo, gratidão e até o módulo 2.